Meus alunos do primeiro ano do ensino médio, vamos dar continuidade a nosso conteúdo Grécia e o mundo grego, arte clássica e helenística, tá? Nessa aula de hoje nós vamos estar falando, tá, sobre o despertar da fisionomia nos retratos gregos. O conteúdo está baseado, né, no nosso livro, da página 69 a 70, tá? E nós vamos encerrar esse assunto, tá, com a atribuição das atividades. Bem, a gente precisa saber que no século V a.C., tá, já havia um emprego de regra por parte dos escultores para elaborar uma arte mais próxima da realidade, tá? E a intenção disso era atingir um alto grau de vivacidade de expressão, tá? Então, a retratística grega passa por um momento de transformação, tá? E já no século IV a.C., os artistas haviam descoberto, né, maneiras de animar feições dos personagens sem comprometer a beleza. E o objetivo era alcançar a representação dos tipos humanos ideais, dotado de vida e dotado também de realidade. Então, os retratos passaram a ser elaborados a partir do século IV a.C., enfatizando de forma proposital as expressões fisionômicas. Tá? Nós temos a estátua de um auriga, condutor de carros de cavalo da Grécia Antiga, que foi encontrada em Delfos, tá? Que traduz esse desejo particular, as expressões do rosto do personagem, deixando que dele transpareçam vida e sentimentos. Olha essa imagem, tá? É uma imagem de 470 anos de Cristo, tá? E a gente vê que é uma cabeça de uma estátua, né? E o que a gente tem que acrescentar a essa informação, tá, é que no século V a.C. já, né, a gente já tem notícias que foram fundadas várias escolas, né, de fundição de bronze, tá? E o uso dessa técnica permitiu aos escultores reproduzir detalhes mais precisos, né, em suas obras, para dar maior realismo. Tá? No caso dessa escultura, é um exemplo, né? Mesmo ela tendo assim, um formato bastante estático, mas a gente percebe a fisionomia, né? Os sinais expressivos evidentes, sobretudo pelo efeito, né? O olho que é feito de pedras, né? No lugar de olhos. E também a gente vê que ele tem uma cobertura, né, bastante colorida, e isso dá um certo realismo a essa estátua, né? Bem, o autor ele conseguiu dar vida a essa imagem, tá? Construída como um modelo a partir do seu conhecimento da forma humana, né? A gente notou, né, o brilho, né, das pedras coloridas em seus olhos, o tom levemente dourado de seus cabelos, olhos e lábios, né? Bem, o interesse em retratar personagens seculares, ou seja, o que a gente chama de personalidades seculares, é o que não era divino, tá? Então, na arte grega existia essa distinção: personalidades seculares e personalidades ditas divinas. Então, parece o uso dessas representações seculares, ele começou a partir do século V a.C., tá? Através de quê? Com a criação de estátua dedicada aos vencedores olímpicos. Então, os atletas que venciam, tinham destaque nos Jogos Olímpicos, eles eram representados como forma de homenagem através de estátuas feitas de bronze. E pouco tempo depois, essas esculturas de bronze também foram dedicadas aos generais e políticos, tá? Então, inclusive, existe aí a
a conjectura, né, de isso ter acontecido por causa do clima de euforia, né, depois que os gregos venceram os persas na guerra, né? Então, no século IV, Atenas começou a homenagear os benfeitores da polis, com estátua de bronze, fazendo peças semelhantes, logo passarem a ser vistas como no centro da cidade. Tá? Com a expansão da cultura grega, além das fronteiras, né, aconteceu dos governantes e personalidades dos reinos estrangeiros se interessarem pelos retratos, tá? Então esses governantes, eles eram representados de forma a ressaltar o seu carisma, como acontece com algumas imagens dedicadas a Alexandre Magno, tá? Uma delas, inclusive, atribuída a Lísipo, como a gente pode ver aqui, né? As estátuas de intelectuais, elas eram encomendadas por escolas filosóficas, por clientes particulares, ou até mesmo pelas próprias cidades, em agradecimento aos seus conselhos, aos seus serviços educacionais. Tá? Então, as representações do grande imperador Carlos Magno ressaltam a coragem e a sabedoria. Tá? E um dos detalhes que revelam essa intenção, tá? Por exemplo, a cabeleira, né? A cabeleira desarranjada de Alexandre Magno indica a sua valentia, uma valentia quase animal, comparada, digamos aí, a uma juba de um leão, né? Os olhos distantes sugerem a capacidade de visualizar o alcance de suas conquistas e sua fisionomia idealizada, né? Inclusive mais evidente na primeira imagem, a imagem da esquerda, coloca acima, né? Coloca o Alexandre Magno acima do seu tempo na história, tá? Nós temos também, né, que saber que os artistas gregos eles tinham alcançado uma evidente aptidão para transferir aos homens a dignidade das estátuas dedicadas aos deuses, né? Então, o que era antes feito só para homenagear ou para objeto de culto aos deuses, passou a ser usado para dignificar os homens e os seus grandes feitos, né? Antes era só dedicado a deuses e figuras mitológicas. Então passaram a contar, né, com a habilidade de representação do movimento, das atividades da alma, como citou Sócrates, né? Porque aí passou a ser colocado na estátua as emoções, o sentimento do retratado. Tá? Um exemplo dessa nova condição é a estátua dedicada a um homem de negócios, um italiano proveniente de Delos, né? E uma imagem datada do século II a.C., né? A posição, a nudez do corpo, o esquema geral da composição são semelhantes ao que encontramos nas antigas esculturas dos deuses, que agora transfere ao homem comum atributos outrora, né, reservados aos deuses e aos atletas. A moderação, o autocontrole, a autoconfiança, a beleza e a harmonia das formas. Tá? Nós temos aí na imagem A, né, a cópia romana de Doríforo, né, de Policleto. É uma figura em mármore datada de 450 anos antes de Cristo. E B, a gente tem um retrato do homem de negócio italiano proveniente de Delos. E a gente pode perceber, tá, o diálogo entre as duas obras, né? Embora elas estejam distantes aí 3 séculos uma da outra, a gente vê que há nitidamente um segmento de modelo retratístico grego. Bem,
para concluir a nossa aula, eu gostaria de fazer a correção da atividade da aula passada, tá? Com base no assunto da nossa aula, responda a seguinte questão: o Partenon foi dedicado a qual divindade? Olha, o Partenon ele foi dedicado à deusa grega Atena, tá? Então tá aí a resposta da nossa questão, tá? Que o Partenon foi dedicado, Partenon né? Foi dedicado à deusa Atena. E como a atividade referente à aula de hoje, eu vou deixar, né, para vocês uma questão bacana, uma questão de vestibular da UPE, e ela pega o seguinte: a arte grega construiu espaço significativo na história do mundo ocidental. Sobre essa obra, pode-se afirmar que privilegiou a pintura e a música, inspirando os artistas do tempo medieval e do Renascimento. B. Teve na arquitetura obras de destaque, em que um dos princípios básicos era a harmonia das formas. C. Se destacou com originalidade na música da antiguidade, influenciando depois os grandes artistas modernistas. D. Se preocupou em seguir os ensinamentos realistas de Platão, o filósofo maior da cultura grega que se dedicou ao estudo da estética. Ou não teve penetração na vida cotidiana das grandes cidades gregas, sendo apenas admirada pelas escolas elitizadas. Bem, eu gostaria de dizer para vocês que apenas uma questão, uma opção, responde essa questão, portanto é a correta. Então vocês podem fazer e na próxima aula eu vou vir corrigindo essa questão, tá? Então, eu fico por aqui, por hoje é só. Um abraço para vocês e até a próxima aula.